Olá, boa noite, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Hoje é dia 17 de janeiro da era cristã do ano de 2023, iniciando mais uma comunicação, onde sempre, primeiramente, agradecemos a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que nos assistem. Agradecemos a todos os irmãos que nos permitem adentrar os vossos lares nesse momento para falar-lhes um pouco sobre o que os espíritos de Deus estão trazendo, de ensinamentos, lições, para que a gente consiga caminhar do jeito certo, a gente consiga vencer as nossas dificuldades e possamos andar de cabeça erguida, com a consciência tranquila do dever cumprido. Nós vivemos num planeta de provas e expiação, em processo de transição para a fase de regeneração. Para tal, todas as criaturas da Terra, do céu da Terra, encarnados e desencarnados, receberam todas essas oportunidades nesses últimos anos, essas últimas décadas de reencarnar, para que pudessem se regenerar, se reconciliar e se ajudar também. A gente só consegue ser ajudado quando a gente deixa. A gente só consegue evoluir quando a gente quer. Jesus diz, conheça a verdade, que a verdade te liberta. E quanto mais os fatos se desenrolam pelo mundo afora, mais nós vemos que Jesus sempre esteve certo em suas afirmações, até mesmo nas suas manifestações. As manifestações através dos seus emissários, através dos espíritos caridosos que vieram até nós e nos ensinar o poder da prece, o poder do aprendizado, o poder da sabedoria, o poder do amor, o poder que realmente a verdade ela sustenta a nossa vida. Primeiramente, a gente sempre convida a todos a que procurem estudar um pouco sobre reencarnação. Como é que se estuda sobre reencarnação? Bom, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, as grandes obras contadas aí pelos espíritos, Emmanuel, André Luiz, espírito de Lúcio e tantos outros espíritos, Joana de Ângeles, quando eles relatam os fatos, as histórias contadas de pessoas simples como nós, falando o que se passou ao longo de suas encarnações e também relatando a existência de todos os seres humanos e o que viveram e o que fizeram em suas histórias. Muitos conseguem lembrar-se, outros, a grande maioria, não consegue se lembrar, e é bom que fique assim. Por quê? Porque se hoje nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação, é porque as outras não merecem assim tanto apreço ou tantos cuidados para a gente querer descobrir, ou lembrar, ou ver, ou assistir aquilo que nós fizemos no passado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu estou aqui. Que Deus nos permita e que coloque em nossa boca as palavras corretas, que os Espíritos de Deus possam nos ajudar nesse momento, a que possamos acalmar os nossos corações, entendendo exatamente essa fase que o nosso planeta vive. Quando nós estamos preparados, com conhecimento, quando a gente busca saber coisas para que a gente previna o nosso dia, por exemplo, tem muita gente que procura saber na meteorologia se vai chover, se não,
É um chute, porque hoje, às vezes a meteorologia fala que vai chover, não chove, às vezes fala que não vai chover e chove. Certo? Alguns, né, procuram, né, orientações, né, nos horóscopos, né? Outros procuram orientações em pais de santo, outros procuram em tarólogos, para saber como é que é o seu dia. E tem gente que não se importa com nada, sai de casa de qualquer jeito, não se importa, né? Muita gente não faz prece, não acredita e segue a sua vida assim, do seu jeito. Cada um usa o conhecimento que tem para poder guiar as suas vidas e seus passos, né? E nós os respeitamos. Respeitamos todos quantos em suas maneiras de ser e de pensar. Nós não estamos aqui com o intuito de querer mudar ninguém, mas apenas de ajudar cada um a pensar. Quando a gente convida as pessoas a estudarem, e os assuntos, os livros que são, ora, trazidos para a nossa consciência, nós os repassamos a vocês, para que a gente acalme o coração e consiga entender exatamente o que está acontecendo. A gente aprende que, conhecendo um pouco da história do mundo, nós conseguimos entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque todos os seres humanos, chega uma hora que ele precisa reencarnar. Todos aqueles seres humanos que tiveram poder no passado, reencarnou. Todos aqueles seres humanos que fizeram coisas erradas no passado, reencarnaram. Todos os seres humanos que fizeram coisas boas também, continuam reencarnando. O processo de reencarne não é seletivo, é por escolha ou por necessidade, salvo casos em que é preciso de uma forcinha lá do outro lado, para que a pessoa tome consciência daquilo que esteja fazendo e das condições que ela se encontra lá no mundo espiritual. São aquelas reencarnações que chamamos de compulsórias, ou seja, a pessoa foi compulsoriamente mandada à Terra para que ela possa ver aquilo que ela fez e aprender alguma coisa e tomar um rumo na vida, né? Dar um jeito na vida. Certo? Outra coisa que devemos saber e lembrar é que nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Antes de sermos carnes, antes de estarmos encarnados, nós vivemos no mundo espiritual durante muito tempo e retornaremos ao mundo espiritual. Então, eu falo aos meus amigos, né, que a cada dia que passa, mais próximo do desencarne, a gente está. Sabe? Nós vivemos uma contagem regressiva a partir do momento que nós nascemos aqui no plano físico. Nós vamos caminhar aqui até chegar o momento e desencarnar, ou seja, voltarmos ao mundo de onde vivemos. Certo? Tá certo? Então é importante a gente saber disso. E nunca nos desesperarmos pelas situações no qual a humanidade se encontra. Eu vou ver se eu amanhã aqui, amanhã é quarta-feira, amanhã vai ser dia 18. Vou pegar uma página do Apocalipse, certo? Vou começar a ler cada dia um trecho do Apocalipse aqui, sob orientações dos espíritos, para que a gente possa entender essa situação, né, geopolítica mundial, essa nova ordem mundial, o que está acontecendo com o mundo, por que o mundo está desse jeito, por que as nações estão tão belicosas, por que as nações só falam de se armarem, de construírem armas, cada vez armas mais poderosas, cada vez mais destrutivas no seu próprio planeta e de sua própria espécie. Certo? Quando a gente, viu, Marielle, quando a gente se predispõe a estudar a numerologia, aí você vai conhecendo o poder que cada um desses números tem, o significado. Por quê? Cada um dos números é um símbolo. Cada número, um símbolo. Tá bom? Então, por isso que é importante estudar. Por isso que é importante a gente aprender sobre a força e os símbolos, certo? Que
no planeta Terra, certo? Ele precisa fazer silêncio, né? Senão não dá para falar, certo? Tá certo, gente? Desculpa. Tá? Certo? A reencarnação nos permite evoluir, exatamente isso. A reencarnação nos permite evoluir e corrigir os nossos problemas, certo? A gente não pode levar nada, gente, ao pé da letra. A letra mata, o espírito vivifica. É importante a gente entender exatamente isso, senão a gente vai se perder ao longo dos tempos. Sabe por quê? Conforme eu vou aprendendo, certo? Conforme a gente vai somando conhecimento, nós vamos conseguindo entender melhor todas as coisas, certo? Todas as coisas que estão acontecendo. O nosso entendimento, ele vai evoluindo das coisas. Por isso que a gente precisa ter essa questão dessas voltas cíclicas que acontecem no planeta, das encarnações de todos nós, dos povos, das nações e nós mesmos, para a gente conseguir ter discernimento. Senão nós vamos voltar lá ao tempo do Império Romano e vai ficar naquilo, tá certo? O estudo, gente, é para a gente entender melhor o que está acontecendo com o planeta e o que acontecerá com o planeta daqui para frente, mediante as situações que nós estamos vivendo. É grave, é preocupante a situação do planeta, o caminho que a humanidade está sendo guiada. Por quê? As pessoas, os seres humanos, eles estão muito sem referências em relação à grande maioria das coisas. As pessoas estão perdendo a referência de família, perdendo a referência de fé. As pessoas estão perdendo a referência de fraternidade, as pessoas estão perdendo a referência de amor. As pessoas estão perdendo a referência até mesmo do que é trabalho. É isso que nós estamos vivendo. E sem essas referências, essas massas, elas se tornam facilmente dominadas. Primeira coisa que o mal faz, e o que vai acontecer, eu estava comentando ontem, hoje também conversando com algumas pessoas, é que as coisas estarão facilitadas para todo mundo que quer fazer coisas erradas. Preste atenção nisso. Isso, pessoal, vai ser motivo de uma palavra que os Espíritos de Deus nos falaram ano passado a respeito, do número de suicídios que aumentaria no mundo. Estava agora há pouco conversando com a Renata sobre isso, porque as pessoas estavam assim tão alienadas e tão alheias, tão sem vontade de viver, de ver tanta coisa errada acontecendo. Sabe aquilo que a gente ouve falar da Babilônia? Da Babilônia? É mais ou menos isso que nós vamos verificar, que nós vamos ver. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos irão ver essas coisas acontecerem no mundo. E as pessoas, como a gente fala, que massas mediunizadas marcham, não estou falando de massas assim armadas ou questões assim de guerras, não é isso não. É preciso você ter a mente aberta. A gente sabe que, do mesmo jeito que com uma prece eu consigo ajudar um espírito que precisa, também há espíritos do outro lado que conseguem manipular a mente das pessoas para que essas pessoas façam exatamente o que elas queiram, ou seja, processos obsessivos, às vezes possessivos. Por isso que eu falo, se você ficar preso a alguns dogmas, você não consegue acompanhar esse ritmo que o planeta hoje está desenvolvendo-se. Se você não somar essa ressonância Schumann de como o tempo está acelerado, se você prestar atenção no que aconteceu nesses últimos dias, eram coisas que aconteceriam algum tempo atrás, durante anos, levaram-se anos para acontecer o que aconteceu em poucos dias. Muita gente ficando insana,
muita gente desesperada, muita gente descrente, muita gente que gostaria de ter vinganças, muita gente querendo que o mal se combata com o mal, e tudo desse jeito. Eu entendo perfeitamente, eu procuro entender, mesmo, sabe, com o meu coração sangrando, mesmo com a minha alma muito triste com tudo que eu vejo acontecendo, com tudo que a gente vê que está pairando no ar aí, as decisões que estão sendo tomadas é de doer a alma, deixar nossa alma sangrando de sofrimento, de ver que a humanidade ela escolheu o pior caminho para seguir. Essa luta desenfreada para se aprovar aborto, essas guerras sem precedentes, essa luta para poder manipular a cabeça das pessoas, ter domínio sobre mentes de pessoas, de povos, né? Manipular. Esse desejo, a ganância do poder de querer extrair toda a riqueza que esse planeta tem, mas é um processo assim tão estúpido. Por quê? Eu não conheço ninguém que saiu da Terra, encheu um foguete de ouro, de diamantes, de pedras preciosas e foi morar aqui do lado, na Lua. Não conheço ninguém que fez isso. Eu não conheço ninguém que pegou esses milhões de toneladas de ouros que existem, botou ali no navio, esse navio foi indo e saiu voando, foi para o espaço e foi para outro planeta e lá se tornou um bilionário, um trilhardário no outro planeta. Eu não vejo. Eu vejo a falta de consciência tão grande do ser humano que não sabe utilizar-se dos mecanismos de vida aqui da Terra. Nós vemos os homens secando os rios, nós vemos os homens destruindo as florestas, nós vemos os homens matando a sua própria espécie, nós vemos os homens colocando veneno na sua própria comida, nós vemos os homens colocando a mentira como currículo de vida nas pessoas, nós vemos os homens colocando cercas para que criem-se fronteiras. Por quê? Porque há seres humanos que não limitam ou não se limitam ao seu espaço e querem tomar o espaço alheio à força. De tanto de tudo isso, já é uma prévia do que está escrito ali no Apocalipse, e diante desse processo que o planeta está passando, por quê? Em alguns anos atrás, foi feita, né, uma reunião com os cristos planetários. Os cristos que envolvem aqui o nosso sistema solar. Jesus, o nosso Cristo, ele praticamente, vou dizer assim, como que recebeu, né, um ultimato, né, dos outros cristos. Por quê? A evolução aqui do nosso planeta, ou seja, o processo de expurgação do nosso planeta, iria começar. Porque a vibração do planeta estava prejudicando a vibração dos outros planetas. Você sabe que a vibração do seu vizinho prejudica a energia da sua casa. A vibração do seu colega de trabalho ou ajuda ou atrapalha a sua vibração de desenvolvimento das suas atividades. A vibração de uma cidade chega a prejudicar por aquilo que ela faz. Se ela tem uma vibração ruim, ela prejudica a vibração da cidade vizinha. A vibração de um planeta, certo? Ela chega ou a ajudar ou a prejudicar a vibração de um planeta. Nós sabemos que Marte passou por um processo semelhante bem recentemente. Bem depois até mesmo que Capella. A diferença entre Marte e a Terra é de apenas 500 anos. Parece pouco, né? Mas são 500 anos. Parece muito, mas é pouco. Parece pouco, mas é muito. Diante do que Marte vem ali demonstrando, das pesquisas que serão mostradas a toda a humanidade terrestre, as civilizações que haviam ali, e que por ter os seres que viviam ali, dentro de todo esse processo de evolução, veja só, como nós começamos, no micro-organismo, certo? De uma única célula. Essa célula vai se multiplicando, vai se transformando, e nós vamos evoluindo até chegar
a essa formação, né, humana que nós temos. Por isso passamos por todos os reinos, até chegar à condição que estamos. Chegando aqui, o nosso instinto qual que é? Sobrevivência. O instinto, pessoal, faz com que a gente desenvolva a inteligência. A inteligência faz com que a gente lute pela sobrevivência. E o lutar pela sobrevivência, às vezes as pessoas desenvolvem sentimentos muito ruins. Sentimentos ligados ao poder, à violência, ao egoísmo, porque essa questão de sobrevivência, às vezes, um chega a espizinhar em cima do outro para que ele sobreviva. E quanto mais inteligente, sem a ação do amor, sem a ponderação do amor, que o amor ele vem depois. Nós fomos criados a partir de uma partícula do amor. Só que essa partícula do amor em nós, não é que ela demora para se desenvolver. Nós é que demoramos para poder estimulá-la. Por quê? Nós já trazemos dentro de nós o instinto de querer ser Deus. Nós trazemos dentro de nós esse instinto de querer ser algo além do que aquilo que a gente não é. Só vê muita gente com desejos absurdos ou força as coisas para alcançar os seus desejos, manipulam a cabeça dos outros para conseguir os seus desejos a qualquer preço. E quando as pessoas sobem no trono, é quando ela está correndo o maior de todos os perigos. Quando ela está no alto e não tem mais para onde subir aqui nesse plano físico, só existe um caminho, a queda vertiginosa. Aconteceu isso com todos os faraós, com todos os imperadores romanos, com todos os reis, com todos os ditadores, com todo mundo que se arvorou em querer subir a qualquer preço. E todos esses, né, que usaram desses artifícios para subir ao poder, porque queriam ter ou ser adorados como Deus. Só esqueceram de um detalhe, que Jesus disse, Deus é o amor. Enquanto esses seres caem, eles caem lá no fundo do umbral. Caem lá na mais profunda das escuridões. E lá ficam por séculos, por milênios. Para eles vão acabar se consumindo do ódio, da raiva por terem caído, por não terem continuado e por terem sido derrubados pelos seus pares, pelos seus vices, pelos seus cônjuges. É só olhar a história do mundo. É só acompanhar a história do mundo que a gente vê que todos aqueles que estiveram lá no alto, a maioria foi derrubado pelos seus próprios pares, por irmãos, por filhos, por maridos, mulheres, certo? No caso de hierarquia, né, por aqueles que estavam um passo só abaixo da hierarquia, porque ele assumiria o poder. O que nós vivemos hoje no planeta é um processo de uma briga constante por poder e por riqueza. E os seres humanos, eles acham que eles conseguem ter um controle sobre vida e morte. Quem nasce e quem tem que morrer. Existem, né, teorias da conspiração, certo? É só teoria da conspiração desses filmes aí, que esses seres humanos que não são humanos, são seres desprovidos de amor em seus corações, em seus pensamentos, pensam em querer controlar a humanidade, controlar a vida da humanidade, controlar a vida das pessoas, mas no fundo o que eles querem é que a humanidade inteira, né, faça reverências a eles, como se eles fossem deuses. Os deuses, sabe aqueles faraós, eles não eram adorados como divindades? E assim todos os impérios que passaram pela terra, aqueles que subiram, usaram da força para subir, acharam que estavam lá e seriam imbatíveis, eles caíram por si só. Por quê? Porque não havia nada que os sustentasse. Nada que os sustentasse. Existe uma passagem, né, se eu não me engano, né, de Daniel, no Velho Testamento, que fala, né, de uma estátua. Posso ver se amanhã, se alguém me conseguir essa passagem,
minuciosa, em letras grandes, por favor, para que eu possa ler também, para entender tudo que está acontecendo hoje no planeta. Então, se não há uma base sólida, que sustenta o poder, ele cai por si só. Quem tem olhos de ver e quem tem ouvidos de ouvir. Ponto. É assim que a gente consegue falar. Através do conhecimento, né? Através do conhecimento, certo, Ale Fernandes? Caíram, mas reencarnaram. Olha, reencarnamos. Reencarnamos. Né? Angélica Fabian, desde MX, México. México, é isso? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Né, seu Sérgio Domingos? Então, procure esse trecho e estude. Procure esse trecho e vê o que é que fez com que essa estátua, como é que essa estátua, ela caiu. É, Dona Lourdes Ambrosano, que gosta de estudar. E aí? É só vocês raciocinarem. Sabe, gente? Jack Sarmento, nós vamos ter a justiça divina? Você pode ter certeza que sim. Você pode ter certeza que sim, né, seu Nilcemar? Sim. Daniel 3, né? Estátua de ouro, isso, cabeça de ouro, o corpo de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Os pés de barro. Capiscou? Em Pamela Araújo. Que bom. Estão capiscando, gente. É extremamente importante você entender isso. A única coisa que sustenta, veja só, é a verdade. É a verdade. Né? Não se constrói um castelo sobre a areia. Tá certo? Veja só. Eu estava conversando, né, com a Leslie, né? Ela falou assim que ela chegou aqui no Brasil na década de 70, se eu não me engano. Naquele tempo falava-se uma coisa assim a respeito do Brasil, né? Que aquilo que tiravam do Brasil de dia, à noite era reposto. Tamanha riqueza que tem nesse país, uma riqueza imensurável. As pessoas, vocês talvez não tenham ideia, né, ô seu Ricardo Lippe? Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Estava me lembrando de ti, compadre. Esqueci de você, não. O porquê que existem tantas nações no mundo que botam o seu olho aqui no Brasil, principalmente na região norte. É porque ainda não descobriram direitinho a riqueza que tem no Nordeste. Ainda não descobriram a riqueza que tem no Nordeste. E tem muita riqueza lá. Por isso que eles deixam aquele deserto, para que as pessoas não procurem. Daqui a pouco eles vão trazer sondas subterrâneas para poder tirar a riqueza que tem naquele subsolo. Certo? Mas, contudo, todavia, entretanto, certo? E na Amazônia o interesse não são em árvores, muito menos índios. A gente sabe disso. Tá certo? O olhar de fora para dentro. E a gente sabe que, conforme vai passando o tempo, as profecias, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, você vê que apenas nós estamos vivendo as profecias. Olha, gente, quando a gente só precisa parar de achar
A gente não merece passar por isso ou por aquilo, de forma alguma. Tudo que acontece conosco, algum propósito tem. Se você não tem nada a ver com isso, sabe, os espíritos sacam você dali, tiram você dali, e você não passa, se você não tem nada a ver com isso. Bota isso na sua cabeça. Certo? Estava conversando hoje com quem? Com quem? Olha, na hora que estava jantando, estava o Gilson. O Gilson, quem mais? Estava falando justamente, né, sobre lá o World Trade Center, por exemplo. Né, que o Michael Jackson, gente, ele estava indo naquele dia, naquela hora, ao World Trade Center. Aconteceu alguma coisa lá com ele que ele atrasou. E atrasou a ida dele lá no World Trade Center, naquele dia em que os aviões acidentalmente se chocaram lá, né? Não foi acidente, não. Então, se chocaram com o avião, com as torres gêmeas lá, e evitou que ele desencarnasse ali. Certo? Não sei se o Gilson está aí ouvindo. Certo? Tá certo? Você sabe que o que falta a gente é realmente demonstrar que nós somos valorosos em tudo aquilo que nós dissemos que somos. Uma coisa é eu dizer que eu sou bom, outra coisa é eu ser bom. Uma coisa é eu achar que eu tenho razão, outra coisa é eu ter razão. Como a gente sabe que, você sabe que foi dada uma oportunidade para todos nós, sem exceção. É que a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, quando o caldo, ou seja, quando o canhão vira para o nosso lado, né? Quando as coisas viram contra nós, a gente não quer passar, a gente quer que resolva-se no estalo de óleo e vocês resolvam isso. Certo? Vocês resolvam isso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, foi um acidente bem feio aqui das Torres Gêmeas, né? Coisa de doido, né? Tá certo? Então, veja só. Quando a gente não tem que passar por certas coisas, a gente não passa. Você pode estar no meio do olho do furacão, alguma coisa acontece que você sai dali e pronto. Certo? Certo? Então, veja só. Nós estamos passando por um processo de amadurecimento, resgate kármico, transição apocalíptica, transição universal, tudo isso. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Nós somos aqueles que reencarnamos, se vocês hão de se lembrar. Eu gosto de estudar a reencarnação para poder entender um pouco mais o que está acontecendo. Certo? Do mesmo jeito, né, que algum dia alguém deu uma explicação pela visão espiritual através da reencarnação do que aconteceu lá nos campos de concentração que foram feitos, né, na Segunda Guerra Mundial. Existiram muitos, né? O que aconteceu lá, quem eram aqueles povos e por que eles estavam passando por aquilo. Aí as pessoas explicam aquilo, você vai olhar a história e fala assim, tem lógica. Tem lógica o que estão falando. Certo? Dona Márcia, medo, acho que o medo não nos ajuda, Dona Márcia. A gente tem que estar de olho vivo. Você tem que estar de olho vivo. Olho vivo. Certo? Hein, Vanessa de Fátima? Nós vamos estar falando, né, sobre o Apocalipse. Aí eu acho que vai dar para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre todas essas coisas, né? Tá certo? Um pouco mais sobre tudo isso. Inclusive, né? Vai dar para você entender melhor, viu, gente? Você só tem que procure ficar com o seu coração calmo. Não deixa, se você quer entender as coisas, você não pode ter raiva no seu coração de jeito nenhum, mesmo que você, certo? Mesmo que você
fique inconformado com as coisas, como muita gente está inconformado. Normal. Diante dos olhos materiais, e mesmo assim, eu sempre falo, sabe? Ninguém, certo? Mesmo que sejam situações kármicas, mesmo, certo? Deve um querer fazer mal ao outro com desejos, com sentimentos de crueldade em cima das pessoas. Ok? Hein, Cláudia Mamba? Até que horas atenderá em Bento Gonçalves? Cláudia, o atendimento vai começar às 9 e vai até a hora que acabar. Então, conforme o número de pessoas que tiver, pode acabar às 11, pode acabar meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde. Certo? Tá certo, gente? Você sabe que, vou falar uma coisa, todos nós, voltando, todos nós reencarnamos. E a cada um de nós foi dado uma oportunidade diante de toda a nossa bagagem espiritual. Nós estamos falando de planeta, de Brasil, de Estados Unidos, de Inglaterra, de todos os países do mundo. Todo mundo reencarnou nesse momento, nessa transição, com a sua bagagem espiritual. Cada um de nós foi dado uma missão, um trabalho, algo a fazer. E para cada um de nós. Uma missão que envolve a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua fé, que envolve o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria. O objetivo é esse. Só que nós, quando nós reencarnamos, veja só, nós trazemos também todas as vibrações e quando estamos aqui, os instintos que formaram as nossas vidas anteriores, que está ligado ao que é o nosso caráter. A nossa formação de outras vidas é representada aqui pelo nosso caráter e as nossas atitudes. Ponto. A gente muda a cara, muda o jeito, a altura, o peso, se é bonito, se é feio. Nós mudamos apenas isso, mas internamente o espírito ele é o mesmo. Então muitos se arvoraram em buscar poder. Outros ficaram acomodados em suas vidas, esperando alguma coisa acontecer. Outros se desenvolveram, foram estudar, foram trabalhar. Em vez de ficar ali naquela ladainha lamentando da vida, resolveram trabalhar e resolveram evoluir. Exatamente como está na parábola dos talentos. A gente recebe um talento. O que é o talento? Oportunidade. Como é que você vai desenvolver a sua vida? Para muitos, acham que quando surgem problemas, a culpa não é nossa, a culpa não é minha. Eu prefiro negar a reencarnação, aceitar que eu tenha provocado essa situação. Mas qual é a situação? Aquilo que eu sei, o que eu sei, ele não foi absorvido nessa encarnação. Aí a mesma coisa você. Todo conhecimento que você tem, você pode achar que não sabe nada, mas tudo que você sabe é oriundo de conhecimentos que você traz de todas as suas vidas. Tudo aquilo que você se predispõe a fazer e como fazer, seja qual for o caminho que você tomar. Então você sabe que todo mundo que está aqui, nós estamos falando de verticalização do eixo, essas tsunamis que vão acontecer aqui no planeta, certo? Nós estamos falando dessas mudanças climáticas, estamos falando dessas convulsões sociais em todo o planeta Terra, dessas coisas que os seres humanos estão se arvorando em achar que são. A gente lembra a vocês, né, para quem conhece a história, que aconteceu com Capela. Por que a Atlântida submergiu? Por que esses reinos todos não conseguiram se manter? Nossa, mas vamos ter que esperar 1000 anos então? Como lá o Império Romano ficou 1000 anos mandando, sacrificando, matando aquele povo? Ora, se a gente estudar direitinho a história do mundo,
A gente não pode nunca se colocar como as vítimas de todos esses fatos. Será que nós não estávamos do outro lado da moeda? Não estávamos do outro lado da situação? E que talvez agora estejamos aqui inconformados com tudo que está acontecendo, revoltados com tudo que está acontecendo? Somente o conhecimento sobre reencarnação e a ação do amor em nossos corações é que faz com que a gente não perca o equilíbrio no nosso dia a dia. Eu aprendi, veja só, a não disseminar o mal. Eu aprendi que disseminar o mal, sabe, a mesma coisa você pegar um balde de lixo e jogar e achar que os outros vão ter que limpar. O que eu faço? Você sabe que eu vou ter que voltar para limpar a sujeira que eu espalhei. Se eu sei que a lei da reencarnação é assim, então é um péssimo negócio eu fazer ou entrar nessa vibração. Se eu quero ser exatamente algo ou alguém melhor, eu não posso mais cair nessas ciladas da vida. É difícil entender, às vezes é difícil aceitar, certo? É difícil às vezes estudar essas coisas, mas o que nós estamos vivendo, viu? Amanhã eu quero, se a gente pega aqui o Apocalipse, pegar uma página do Apocalipse, vamos ver como é que vão me entregar. Ou se vão me entregar também, né? Às vezes eu sempre pergunto, né? Sempre pergunto quem é que está ouvindo, certo? Né? Quem é que está ouvindo? Quem é que está ouvindo? Às vezes você não vê. Pior que eu presto atenção. Tá certo? Né, Ale Fernando? É a lei do retorno. Tem muita gente que pergunta, então eu vou ter que pagar pelos erros que eu cometi na minha vida passada? Ué, Deus não pode me perdoar? Pode, mas quem é que vai ajudar aqueles que você prejudicou? Bom, vocês foram estudar a Revolução Francesa, vocês foram estudar lá o Chanceler de Ferro, vocês estão estudando o livro de Enoque. Importante, gente. Sabe por quê? Senão você vai se deixar influenciar. Vocês não se devem deixar influenciar por ninguém. Por ninguém. Ninguém. Não é, Edão? Tudo bem, Edão? Dê um abraço aí na dona Odete. No seu irmão também, né? O Edu. Estão sempre aí, né? Um abraço. Um abraço. Viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Quando a gente fala que nós teríamos que testemunhar, né, Jesus na nossa vida, às vezes a gente não para pensar que nós pudemos ter participado ali da caça às bruxas, né? Sabe, a Inquisição? Aquilo que se chamamos, né, da Santa Inquisição, Deus o livre. O Edson Martins também está aí. Edson Martins era uma das pessoas que mais me ajudou quando eu cheguei em São Paulo. Lembra disso, Edson? Ficava sentado lá, você ficava fazendo os mapinhas lá. Lembra disso, compadre? Eu lembro. Um abraço. Dentro dessas situações sobre reencarnação,
eu posso não aceitar, eu posso não me conformar, por exemplo, né, Rose Odoni? Tudo bem, Rose? Posso não me conformar com as atitudes que os seres humanos tomam, sabe, até com o sentimento de querer se vingar. Se vingar. Se vingar, porque a vingança, gente, é uma coisa horrorosa. Né, Márcia Silva? Vai acabar, gente. Vai acabar. O mal acaba. O mal acaba, hein, Eliana Silva? Tudo bem? Em Mato Grosso? Sou Rogério Salles. Gente, o mal ele não conseguirá se sustentar, não. Acredite em Deus. Não basta a gente dizer, né, que eu acredito nos espíritos. Mas se você não entender o teor da mensagem, você precisa entender o teor da mensagem, né, Sotão Vila? Se não, por isso que eu sempre convido, né, a todos vocês a estudarem, certo? A gente não pode, né, tem algumas perguntas aí meio esquisitas, né? Algumas coisas meio estranhas aí. Bom, gente, em resumo da ópera, eu digo a vocês, dentro daquele poema do Chico Xavier, todo mal passa. Tudo vai passar. Um dia nós nos lembraremos desses momentos. Um dia nós nos lembraremos deles. E vamos falar, puxa vida, nós poderíamos ter evitado tanta coisa ruim e não evitamos. Eu poderia estar mais adiantado na minha visão de vida e não fiz. Como eu fui fraco. Né? Como eu fui fraco. Como eu fui fraco. É assim que a gente vai se ver. Você sabe que... Você se lembra quando a gente fala, né, que haveria intervenção cósmica no planeta Terra? Essa intervenção cósmica, gente, as pessoas ficam imaginando, né, naves espaciais vindo aqui, seres descendo de naves, cheios de armas, vamos matar o inimigo, vamos não sei o que, não. Essas intervenções, ela vem para poder ajudar o planeta a se equilibrar. Muita gente vai deixar o planeta Terra, nós sabemos disso. Muita gente. Muitos. Milhões e milhões. Até bilhões de seres vão deixar aqui o planeta. O planeta não vai ficar com os espertos. Vai ficar com os sinceros. Com aqueles que fizeram tudo o que estava ao seu alcance para poder preservar a paz. Sabe, gente, eu tenho comigo que eu não preciso que ninguém me prove nada. Eu sei o que vai acontecer. Eu não preciso provar nada a ninguém. Por quê? Quanto mais a gente fala, mais as pessoas que não estudam e não se preparam, mais medo elas têm. Por isso que às vezes algumas pessoas chamam a gente, né, de catastrofista. Quando a gente fala dessas coisas que vão acontecer, mas não falam, por exemplo, dos meteorologistas, dos tanta gente sensacionalista que tem por aí, dos terroristas e tudo mais que existem por aí. As pessoas fazem mal ao mundo. Nós apenas convidamos vocês a estudar. Só isso. Tá bom? A Dani estava me lembrando aqui, né? Que ontem alguém perguntou se era para nós termos alimentos guardados pelo menos por 3 meses.
pelo menos por 3 meses. Não seja ganancioso. Não entre na loucura do papel higiênico, né? Compre todos os papéis higiênicos do mundo e os outros ficarem sem papel higiênico, tá? Apenas o que é necessário. Ok? E não desperdice nada. Não desperdice nada. Tenho falado a vocês sobre cuidarem da saúde de vocês mental. Olha, gente, de vez em quando eu dou uma passada aqui na internet, só dar um aviso a vocês, né? Eu estou fora das redes sociais por opção, tá? Por quê? Estava sofrendo um bombardeio, sabe, de tantas informações falsas, tantas fake news, né? Chique falar, né? Fake news, tanta coisa ruim, que eu peguei e deletei, né? Eu deletei meu Facebook, meu Instagram, eu deletei, tá? Não recebi nenhuma ordem para fazer isso, não. Eu fiz isso porque é muita coisa. Eu sei que muita gente falava comigo ali. Então, assim que eu dar uma acertada aqui, de novo, aqui apertar os parafusos aqui, porque não é fácil não, gente. Sabe por quê? As pessoas mandavam todo tipo de mensagem. Todo tipo. Muita gente solidária, né? Sou Gustavo Abbe. Mas muita gente mandava mensagem, né, só para ofender. Eu nunca fui de ofender ninguém. Nem os que me ofendiam aqui. Eu nunca fui de ofender ninguém. Então precisava de um tempo. Para mim mesmo, tá? Para mim mesmo. Então, seu Maurício, você mandava mensagem. Todo mundo, né, mandava mensagem ali através, Dona Lourdes, através das redes sociais. Mas eu tive que tesourar. Eu tive que fazer isso. E tinha muita gente que mandava muitas informações erradas. Não, seu Maurício, estou falando do senhor, não. Pelo amor de Deus. Mas tinha gente, sabe, que você vê que era gente, pessoas maldosas. Maldosas que não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem nada da minha vida e ficam pré-julgando, chamando a gente de coisas que depois vem a lei do retorno, tá? Lembre-se disso, a lei do retorno, ela é implacável. Tá bom? Mas foi só por isso. Foi só por isso. Tá bom? Então, olha, continue guardando alimentos, água. Não desperdicem absolutamente nada de alimentos, de energia, certo? Não desperdicem. Procurem ter até meios, né, alternativos de energia, certo? Quem puder. Parece que está tendo alguns terremotos estão acontecendo ali no Paraná, né? Tem acontecido alguns tremores de terra que estão quase derrubando aquelas torres de transmissão, né? É engraçado, né? Achava que aquelas torres eram mais fortes, né? Mas tá acontecendo problema, né, Dani e Vanessa? Tá pesado, né? Tá pesado. Tá pesado. Apenas seja muito sensato em tudo que você faz. Jesus diz para nós sermos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes. Nós demos uma dica há muito tempo para vocês. Vocês gostam de rádio? Rádio. Rádio AM. Vocês gostam de ouvir rádio AM? Radinho. Não de celular. Porque o celular precisa de internet. Você tem rádio na sua casa? Radinho. Rádio de pilha? Tem? Vocês têm radinho de pilha? Radinho de pilha? Lembra daqueles motorrádio? Qual outra marca que tinha? Sanyo. Que mais? Philco. Que pega ondas curtas, por exemplo. Vocês têm radinho de pilha? Tem. Tem? Rádio AM, FM. E aqueles de ondas curtas. Você tem? Então, se você não tem, não é caro. Não é caro. Então, se você puder providenciar um. Porque esses radinhos, por exemplo, eles pegam rádios
CCE, né? Sharp, né? Eles pegam essas rádios que transmitem em ondas curtas no planeta todo. No planeta todo. Então, se você algum dia, assim, sabe, de madrugada ou durante o dia, que você não tiver lá, assim, muito o que fazer, você pode ficar ouvindo uma rádio, assim, lá da França, do Japão, dos Estados Unidos, da Rússia, só que eles falam em russo. Então, se você tiver ali um tradutor, né, se você souber um pouquinho dessas línguas, você vai conseguir saber de muita coisa que acontece. Por quê? Porque as ondas desses rádios, elas tramitam na superfície, né, na terra, nas montanhas, no mar, né, tá certo? Então procure né, nacional, né? Hoje é mesmo, né? Nacional, motorrádio, certo? Seu pai ouvia a BBC de Londres, né? Eu ouvia muito quando era criança, a de Londres, de Paris, ouvia, certo? Vamos ver se a gente consegue capiscar um pouco as coisas mediante os sinais, mediante a todos esses sinais que nós estamos vendo de acontecer. Essa loucura dessa guerra, essas ameaças de guerra. Telefunken, mas Telefunken era a televisão, né? Tinha rádio também? Se tivesse rádio eu não sei. Mas procure ter um pouquinho de pilha, um jeito, né? Uma bateria até, para você depois, se precisar carregar alguma coisa assim, uma bateria. É importante, sabe, gente? Certo? Philco, Philips, né? Mas eu me lembro muito do motorrádio do Sanyo. Tá? Por quê? De repente vocês podem começar a ouvir informações importantíssimas, né? Importantíssimas. Importante isso. Entendeu? É importante você saber disso. Ok? Capiscou? Eu capisco, tu capisca, ele capisca. Nós capiscamos. Tinha aquele Aiva também, né? Lembra do Aiva? Aiva, né? O Aiva. Era chique, né? Era chique. Então, se você puder, tá? É bonitinho, né? Para você ouvir essas rádios de lá da Europa, da Ásia, porque lá, esses rádios eles pegam no mundo inteiro, né? Eu capisco, tu capisca, ele capisca, nós capiscamos, vós capiscais, eles capiscam. Rádio de carro, eu não sei se rádio de carro funciona, mas eu tô falando, sabe, um radinho pequeno que você possa carregar contigo, né? Você possa carregar contigo. Tá certo? Viu? Nós vamos levar os produtos para Bento Gonçalves, sim, tá bom? Com a graça de Deus. Tá? Olha, gente, se você quiser sair à noite, você fica à vontade, né? Sabe, né? Só tem que tomar cuidado onde você vai. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado até com quem você fala. Se você acha que as decepções com as pessoas que você pensa que conhece acabaram, não acabaram não, tá? Não acabaram não. Ô, senhor Nilson, quem dá uma resposta pro senhor, né, meu amigo? Deus te abençoe, viu? Não esqueci de ti não, tenho lembrado muito de você. Seu Edson Bono, as profecias. Nós vamos estar falando sobre isso, falando sobre outras coisas que podem ser faladas, apenas para que você fique bem.
para que você fique em paz. Procure ficar em paz, tá? Mas não estranhe as atitudes das pessoas, tá? Não estranhe as decepções, não estranhe. Às vezes vem da sua própria família, tá? Não estranhe. Hoje não tem batucada, né? Hoje não teve samba aqui. Os preparos para a escola de samba. Nem, seu Aurélio, se tiver rádio amador também? Também. Tem alguns rádios amadores que são muito bons. Também. Tá? Por quê? Existem meios, né, diferentes de se fazer com que a mensagem chegue até vocês. Tá? Guarde isso no seu coração. Outra coisa importante: fortaleça a sua imunidade. Tenha na sua casa aqueles derivados apícolas. Tenha na sua casa, sabe aquelas pomadas que para queimadura, que vai que você vai mexer, vai fritar um ovo, entendeu? Você bota gordura demais, você bota óleo demais, na hora assim, espirra assim gordura assim na sua mão. É bom você ter uma pomadinha assim, sabe, para queimadura. Ou ovo, né? Sabe que a clara de ovo, ela ajuda, né? Ela ajuda a cicatrizar na hora, né? Aquilo é colágeno puro, a clara do ovo. Mas de repente você pode não ter um ovo, né? Um ovo também serve de alimento. Então, se você tiver aqui uma pomada, ela é de óleo de peixe. O Júlio Jesus, tempo atrás, que ele falou lá, que ele foi fritar lá não sei o quê, e queimou lá a mão dele, o braço dele, né, Júlio, se ele tá aqui ouvindo, né? Foi se arvorar lá de ser chefe de cozinha e se queimou. Ele falou assim, que pegou aquela pomadinha do óleo de peixe, passou e sumiu. É importante, sabe, que a embalagem ela é pequena e você pode carregar ela para qualquer lugar que você quiser. Certo? Também serve também serve, né, para esse sol que está aí, né? Acontece comigo, né, Júlio? Oh, meu Deus do céu. Aconteceu com você, né? Não queimou com óleo de frigideira? Então toma cuidado, né? Está conseguindo capiscar o que estou querendo dizer para você? Só para você não se queimar no fogão? É bom você ter alguma coisinha assim, né? Se você entrar ali, sabe, no Thames Online aqui, ali tem, é de óleo de peixe. Tem várias pomadas ali muito boas. Garanto para vocês, são muito boas mesmo, tá? O Júlio Jesus é testemunha. Então, olha, é bom você ter. Aí quando você for, por exemplo, você vai passear na floresta, ou você vai pra praia, ou você vai acampar, ou você vai visitar algum parente longe, não sei o quê, sabe? É bom você ter uma mochilinha que tem essas coisas. É bom você ter essa mochilinha com essas coisas para você que você pode precisar. Certo? Só que isso aqui negócio, isso é para você. É bom você ter ali alguma coisa, uma pederneira, né, que saiba fazer fogo. Pra você fazer fogo. É bom você ter assim um mapa. Você conhece os caminhos, decore, salteado, sabe esse mapa rodoviário? Lembra daquele mapa 4 rodas? Hein? Aquele mapa 4 rodas. É importante você saber olhar o mapa. Vai que você tem um problema com a bateria do seu celular e você não tenha mais esses GPS que tem aqui no celular. Vai que acontece alguma coisa com o seu celular, né? Certo? Outra coisa que você precisa ter ali é alguma coisa assim, de repente, para você, por exemplo, cortar uma árvore. Só que você tem que tomar cuidado. Se você vai ter algum objeto afiado ali, você tem que saber usar. Tem que saber usar. Certo? Bússola, vê só. Você sabe onde é que é o norte? Às vezes a pessoa tem bússola, só que ela olha para aquela agulhinha aponta para uma direção
E ela não sabe se localizar. Por exemplo, eu vou lá para o Rio de Janeiro. Para onde que fica isso? Eu só sei pegando a Dutra. Eu só sei pegando a Dutra. Entendeu? Então é importante você saber usar isso daí, né? Instintivo, viu, Sibeli? Instintivo. Certo? Cutelo, então, mas veja só, você tem que botar alguma coisa nessa mochilinha que não seja tão pesado. E por via das dúvidas, leve sempre um agasalho. Um agasalho assim que proteja, né, seu braço, por causa do calor, sabe? Um agasalho fácil de carregar, que não pese demais também. Nessa mochilinha é importante você ter isso. Certo? É importante que você tenha pelo menos um par de calçado, um sapato, um par de calçados bons, confortáveis e que aguente, né? Que aguente você andar um pouquinho, certo? Quando a gente vai falando, hein, mapas, estou ferrado? Não, gente, por isso que a gente tem que ter o quê? Amigos. Amigos. É importante ter amigos. Sabe quando a gente fala sobre os extratos, que são vidrinhos assim, ó, pequenos. Sabe, você tem que ter uma... Esse tempo atrás não inventaram aquele kit pra você botar no carro, lembra do kit do carro? Pra você ser arvorado, ser médico. Isso aqui não tem nada a ver com médico nem nada, entendeu? Você não vai operar ninguém, não vai querer nada disso. Tá certo? Mas é importante você ter um calçado bom, você ter uma blusa boa, touca ou um boné. Touca ou boné. É bom, sabe? Quando você for visitar alguém, quando você fazer uma visita a alguém, um boné. Nós temos boné, não temos boné ali, ô Sartori? Nossa loja virtual não tem boné? Tem um boné do Thames. Tem boné do Thames. Inclusive nós íamos ter até moletom. Não sei por que aqueles pessoal não fez um moletom lá. Muito bom. Até eu ganhei um. Não está capiscando, meu amigo, mas eu estou sempre olhando teu nome, não sei porquê. Tá? Então, coisas simples e fáceis de carregar. A pederneira, veja só, sabe o que... Você assistiu aquele seriado Largados e Pelados? Que o povo lá sofre danado lá para poder fazer fogo debaixo d'água, comer minhoca, comer... aqueles bichinhos tudo lá, né? Não vai precisar comer isso não, né? Embora tem alguns lugares do mundo aí, né, que o povo já come bigatinho, né? Lá na China, por exemplo, na Coreia, naqueles lugares, eles comem bigatinho. Não é tudo quanto é bigato, viu, gente? A gente tem que entender que eles não saem comendo qualquer coisa que acha no meio do caminho, não, tá? Não é desse jeito também, não. Vamos pensar um pouquinho, né? Ei, aquilo é diferente, né, seu Guilherme? Tudo bem, seu Guilherme? Tava lembrando de você esses dias, compadre. Né? Tava lembrando de você. Um abraço. Deus te abençoe. E é importante você ter isso, tá? Um boné. Pra quem gosta de gorrinho, né? Gorrinho. Certo? Mas um boné pra você proteger. É importante, sabe? Se você tiver conseguir ter até um óculos escuro, certo? Um óculos. Se você tem óculos escuro, né? Quem não tem colírio usa óculos escuro, certo? O radinho, certo? Se você tiver como carregar uma lanterna, aí você fala, não, meu celular acende. Mas se você tiver uma lanterna com pilha, essas pilhas até que chegam, dá para se carregar. Você sabe que existem hoje esses carregadores que são movidos a energia solar. Inclusive tem carregador de celular que é movido a energia solar. Tá? Você acha? Isso aí não é caro. Isso não é caro. Isso é para carregar, por exemplo, as pilhas da sua lanterna. Tá pirando? Tá não, você vai entender. Você vai entender. Certo? Só para você saber. Sabe por quê?
nós sabemos o que vem por aí. Diante da visão de outros médios, outros sensitivos, as pessoas, gente, eles não dão muita importância àquilo que os sensitivos falam. Por quê? Porque às vezes aparecem pessoas, né, que se acham ou que se colocam como pessoas mais importantes ou mais graduadas, assim, né? São mais autoritários, têm mais autoridade. Não, isso não vai acontecer, isso não é assim, cai fora disso, não é assim, nem é assado. Só para quê? Só para você saber, certo? Só para você saber. Hein, dona Geralda, levar isso para onde? Olha, você sabe que para onde eu vou, eu carrego uma bolsa. Para onde eu vou, eu carrego uma bolsa. Eu tenho uma bolsa dessa, pegar de mão, que às vezes coloca ela aqui a tiracolo. É assim que coloca? Tiracolo? Eu levo ela para tudo quanto é lugar. Ali eu tenho tudo disso. É fácil carregar? Não, não é não. Eu não sei como é que essas mulheres aguentam carregar essas bolsas nos ombros. Sinceramente falando, eu digo pela a minha que está aqui. Dona Renata, que às vezes ela me dá a bolsa dela para carregar e eu falo assim, meu Deus do céu, para que academia? Né? Para que ficar levantando peso? Né? Para que ficar fazendo isso? Então, gente, olha, vocês têm um tempinho ainda para vocês, se você puder verificar essas coisas, né? Se você puder verificar essas coisas direitinho, tá? Aí amanhã eu falo mais um cadinho disso, para que vocês possam ficar atentos, tá bem? E outra coisa que é extremamente importante, fortaleçam o fígado de vocês, fortaleçam o pâncreas de vocês, o baço de vocês, certo? Procure cuidar bem da alimentação de vocês, certo? Existe, né? Existe, assim, algumas coisas, assim, que já existem, gente, há muitos anos, certo? Há muitos anos, que se toma, né, para poder combater vermes. Combater vermes. Né, seu Luiz Guilherme? Um abraço, meu amigo. Combater vermes. Então é bom você não ter vermes dentro de você. Tá? Não tenha vermes. Vai cuidando da sua saúde, cuide da sua alimentação, para que você, entendeu? Não tenha vermes no seu organismo, tá? Tá certo? Nosso irmão Agostinho nos falou que nós vamos enfrentar algumas situações com explosões solares. O calor que nós vamos enfrentar, que alguns lugares já estão enfrentando, é fora de medida. É fora de medida. Muito calor. Muito calor. Eu estou falando para vocês a respeito, né, de queimadura. Se você quiser procurar, tem ali, temos online, os extratos. Outra coisa que é importante, sua casa, sabe, lampião? Olha aqui. Eu tenho lampião aqui, ó. Tá ali. Do lado do livro dos médiuns. Tem lampião ali. Né, dona Renata? Tem lampião. Né? Tá certo? Né, dona Vitória, né? O frio foi de 50 graus, né? O rio foi a 50 graus. Senhor de Nazaré, tenha piedade de nós. Então, gente, toma cuidado com o calor, toma cuidado com queimaduras. É bom ter um pouquinho de querosene, né? Ou parafina. Certo? Tem um outro tipo de óleo também. Antigamente usava-se óleo de baleia, né? Você sabe que até o óleo, aquela banha de porco também, ela ajuda até a botar fogo, né? Naqueles pavis, né? Do lampião. Como a gente não pode mais caçar baleia, né? Que está praticamente extintas, né? Antigamente usaram muito óleo de baleia para poder se acender, por exemplo, as cidades lá
na Europa principalmente. Certo? Uma outra coisa importante, se você conseguir ter, alguma coisa para você se apegar à fé. Nem que for um crucifixo, nem que for um terço, né? Nem que for um terço, certo? Nem que for um terço. Sabe, um tercinho para você carregar, para você fazer uma prece? Tá bom? Né? Carregar um esterilizador de água para evitar problemas. Eu comprei na internet também, né? Tem alguns lugares que acham que é um filtro, que ele filtra qualquer tipo de água, até o próprio xixi. A água se torna potável. Qualquer água, até a água do Rio Tietê se torna potável. Impressionante. Só que ele é um pouco caro, né? Quem puder comprar, certo? Ou quem souber fazer esse filtro, né? Que é areia, pedra, carvão, né? Tudo isso aí. Ali na internet eles ensinam a fazer isso aí. Vocês podem pesquisar. Tá bom? Então na sua mochilinha aí, como é que você vai visitar alguém aí, né? É importante. Eu tenho um mapa. Certo? Eu já memorizo. Eu tenho uma facilidade que eu consigo memorizar o caminho por onde eu passo. Então eu vou memorizando as coisas. Eu vou memorizando sinais. Montanhas, os lugares assim para onde vai. Você tem que procurar memorizar. Então quando você for dirigir, em vez de você ficar correndo feito doido, né, andando a 240 por hora, vai mais devagar e procure prestar atenção, né, no caminho que você percorre, assim. Aí que você precisa ir para algum sítio, né, alguma chácara, algum lugar assim mais tranquilo, né? Certo? Aliás, esses dias, né, tava conversando ali com a Leslie, né, Leslie? Tem muitos lugares que as pessoas têm visto 2 sóis. Olha que coisa curiosa. Como é que pode aparecer 2 sóis? Né, Leslie? Tem alguns lugares que tem aparecido 2 sóis. Olha, por falta de um tem 2. O que será que é o segundo sol? Será que é aquela música da Cássia Eller? É Cássia Eller, Renata? Segundo sol? Canta aí. Renata sabe cantar, eu não sei não. Alguns lugares já viram, já tem, mas não é coisa de fake não. Realmente dá pra ver. Um segundo sol, por falta de um, já tem 2. Não é bom isso? É bom. Você sabe que todos esses são sinais da volta de Jesus. Tudo que está acontecendo. Cantar pra nós? Ah, não dá, né? Aí vocês nunca mais vão entrar na live se eu me meter aqui a cantar. Vocês vão falar, Deus me livre. Estou fora. Tá? Então, olha, esses extratos, as pomadas, uma roupa boa, um par de meia bom, alguma coisa que você saiba lidar para poder cortar, uma bússola, né? Eu ganhei, que esse tempo atrás, eu ganhei de quem? De quem que eu ganhei? Uma manta. Quando foi, nós íamos lá para o sul e tava um frio danado. Sabe aquelas coisas de alumínio que o bombeiro coloca nas pessoas, né, Leslie? Coloca nas pessoas, envolve para melhorar ali a temperatura do corpo. Eu tenho um. Eu carrego comigo. Na bolsinha tem de tudo ali. Eu tenho um arco assim, né? Que é um serrote. Ele é em arco, se eu prendo assim nos dedos. Serra árvore, serra ferro, serra qualquer coisa. Né? Serrador. Né? Serra o papo do vovô. Um bom canivete. Então, mas você não consegue carregar muita coisa, né, dona Joelma? Para fugir? Não. Você não tem como fugir de nada. Não é pra você fugir de nada. É pra que isso? Nós vamos fugir de alguma coisa? Fugir para onde? Do mesmo jeito que os seres humanos que
estão tão preocupados em ter ouro, ter petróleo, ter diamantes, esmeralda, essas coisas, eles não conseguem pegar daqui e levar para a Lua. Não conseguem fazer isso. Vai ficar tudo aqui na Terra. Nunca foi roubado nada da Terra. Uma nação tira de outra. Uma nação rouba da outra. Mas não consegue tirar aqui da Terra. Tá bom? Então você já sabe, né? Para queimadura, tem ali no link ali aquela pomada do óleo de peixe. Tá? Tem outras pomadas para as articulações ali também, se você quiser. Tem os compostos ali para articulação, dores nas pernas, circulação, para por exemplo, falta de ar. Tá assustada, dona Rosana? Não assusta não, criatura. Né? Como fica Manaus? Como fica o planeta? Lá no profeta Amós, né? O profeta fala assim: Deus avisa antes. É isso, Douglas? Sair de casa? Não. Não propriamente. Apenas é importante a gente saber que esses grandes centros dessas grandes cidades, tá muito chato viver nessas grandes cidades, não tá? Cidade grande é bom, ao mesmo tempo cidade grande é ruim, né? Sabe que no mundo espiritual, as colônias espirituais, elas são cidades pequenas. Cidades pequenas. Hein, Cris Borges? Muita informação? Não. Pouquinha. Tem outras informações para poder passar. Você não entendeu nada, dona Márcia Carvalho? Hoje você não entendeu nada? Oh, meu Deus do céu, me perdoe então. É que eu não posso falar de outro jeito. Já brincou de acampar na sala? Hein? Já brincou de acampar dentro da sua sala? Nunca brincou de acampamento lá com seu filho? Montou uma cabaninha dentro da sala de casa? Em Deise Araújo, não consegue capiscar tudo? Você vai conseguir entender sim. Certo? Tá bom? Enquanto isso, nós vamos plantar nossa macieira. Vamos trabalhar para construir, né? Preparar ali aquele centro holístico hospitalar para ajudar as pessoas. Enquanto muita gente vai ficar bem, outros estarão ali junto com aqueles que vão necessitar de amparo, necessitar de amor, necessitar de paciência. Tá? Eu não posso falar de outro jeito. Vocês sabem fazer prece? Faz uma prece. Faz uma prece. Hein, Jaqueline? Me explica, oh meu senhor, minha senhora. É só você. Você nunca brincou de acampamento? Sabe esse negócio? E pra comer, né? E pra comer? Sabe o que é bom pra comer? Coisinhas fáceis de carregar. Não dá pra você carregar 5 kg de feijão. Não dá pra carregar 5 kg de arroz, né? Aí você tem que usar o conhecimento. O bom é que dá pra emagrecer, né? Olha que coisa boa. Eu, pelo menos, eu tenho bastante energia. Né? Gordura é energia. Então eu vou aguentar um pouco mais. Que tem gente que é muito magrinho aí. Não aguenta andar, não. Né? Não aguenta, né? Quem ganha as grandes maratonas são aqueles magrinhos lá, né? Que vem da África. O bicho corre pra caramba. Hein? Banheiro, papel higiênico. Mas pra quê? Bolacha? Pode ser bolacha, pode ser aqueles negócios de sustentar, como é que chama? Aquelas cereais, né? Aquelas negocinhos. Se for bom, é bom. Mas não faça isso com calma. Rapadura, isso, mel, própolis. Temos tempo, tá, gente? Viu, dona Lourdes? Tem tempo.
Tem tempo. Tá bom? Não fica desesperado não, tá? Tem tempo. O mundo não vai acabar. Tá? Os quenianos, né? Pois é, o bicho corre pra caramba. Impressionante. Ele termina a maratona e ainda faz 100 flexões. Bom, por outro lado, gente, é importante que você cuide para que você não tenha verme, tá? Não tenha vermes, certo? Não tenha vermes, você mantenha seu pulmão saudável, certo? Proteja os seus olhos, proteja os olhos, proteja sua visão, né? Você conseguir proteger sua pele, quando você passa as pomadas, mosquitinho não vem não. Tá bom? Bom, gente, trabalhe a sua paz de espírito, tá? Olha pro céu que você vai ver alguma coisa lá junto do sol. Vai dar para ver, para quem quiser ver, vai dar para ver o segundo sol. Pensou que legal? Você vê 2 sóis. Que coisa linda, né? Aí você vai poder tirar uma fotografia lá e falar assim, nossa! Tirei a fotografia, gente, 2 sóis, olha, foi... Entendeu? Que lindo pôr dos sóis. Ok? Tem muita informação. Ô, Lu Rodrigues, credo, credão, cruz credo. Que isso? Por quê? Hein, Cris Borges? Não sabe se vai aguentar? Lógico que aguenta. Gente, olha pro céu. Olha pro céu, se acalma. Ah, gente, então não dá pra falar com vocês, não. Vocês têm muito medo. Medo de nada. Vocês acreditam na providência divina? Acreditam na misericórdia divina? Hein? Maria Rosa tá com medo de quê? De viver? É difícil viver, eu concordo com você. É difícil viver, viu? Dá medo de viver, não dá? Não dá medo de viver? Dá. Que morrer não tem jeito, a gente vai desencarnar mesmo. Todos nós vamos desencarnar na hora certa, tá? Mas, gente, vocês não podem falar, tô com medo, tô com isso, tô com aquilo, pelo amor de Deus, não fala isso. Não fala aquilo, gente, o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Por falar nisso, sábado agora estaremos ali em Bento Gonçalves, certo? Lá no CTG, né? Gaudério Serrano. CTG Gaudério Serrano. A partir das 9 horas da manhã estaremos lá. A gente tem um dedinho de prosa. Quem é da região, se quiser ir lá, será um prazer a gente ter um dedinho de prosa, vamos conversar. Quem sabe o nosso irmão Borges de Medeiros se manifesta lá, nos traz algumas orientações, certo? Sobre as questões, né, do nosso amado país, nosso povo, nosso bom e amado povo, né? Sobre o vento sul. Você se lembra do vento sul? Quem estudou sobre o vento sul? Sobre o vento sul, sobre dar likes, vocês já deram likes? O povo não dá like, né? Não dói, né? Não paga nada. Ajuda, se você puder ajudar, eu agradeço. Gente, acredite na providência divina, acredite na misericórdia divina, acredite. Acredite. A gente tem tempo. Vocês estão vendo a minha cara de desesperados? Eu não estou desesperado. Tá bom? Mas olha, acompanhe a ressonância Schumann. Daqui a pouco, gente, outros canais vão estar falando tudo disso, tá? Ressonância Schumann, essa questão, né, do magnetismo da Terra, essa questão do Sol, do segundo Sol, né, dos rios, os rios que vão inverter seus cursos, né? Mas não se preocupe não existe morte no universo.
tá? Hein? Até hoje tem uma pulseira do Dr. Bezerra de Menezes em Manaus. Aí, criatura, vai dizer que tá com medo? Ah, para com isso. Né? Tá bom? Aí se você conseguir um radinho, né, o José, em questão dos animais, ó, principalmente os pássaros estão prestes a sair dos ninhos para voar. Essa é uma grande revoada dos pássaros. Lembra aquele filme do Hitchcock, Os Pássaros? Assistiram? O filme de Hitchcock chamado Pássaros. Hein, Rafael? Rafael gosta de filme antigo? Você se lembra desse filme? Pássaros. Alfred Hitchcock. Os Pássaros. É. A Renata lembra desse filme. É só filme novo aqui, né? Você vê? Viu? Ué, gente, vocês estão fazendo perguntas que eu não posso responder, gente. Eu estou falando como eu posso falar com vocês. Vocês lembram do filme do Hitchcock? Alfred Hitchcock. Já assistiu? Pois é. Os pássaros atacando as pessoas. Coisa esquisita, né? Os pássaros atacar as pessoas. Gente, ajuda aí. Tá aí o QR Code. Não sei se eles arrumaram. Se eles não arrumaram, amanhã o RH vai estar lotado. Se eu posso falar por Telegram. Ah, gente, eu falei pra vocês, eu vou falar uma coisa pra vocês, só que você guarda pra vocês. As pessoas começaram a ser mais espertas, então eu falei, vou esperar um pouquinho. Meu amigo Ramires para esperar um pouquinho. Depois eu volto a falar. Tá bom? Gente, Deus abençoe a vocês. Já são 22h37. Me perdoe por estender, tá? Me perdoe por estender a live. Bom descanso a vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos em paz. Né, seu Maurício Kirchner? Me perdoe, tá? Por estender. E olha, toma cuidado com a informação da internet, tá? Toma cuidado. Tem muita gente doida por aí que, pelo amor de Deus, impressionante. Impressionante. Um bom descanso a vocês. Façam a prece antes de dormir. Outra coisa que é importante você ter é a manta magnética, tá? É importante você ter com você. Manta magnética. Ela tira dores. Tira as dores. É bom, importante você ter. Magnetismo, gente. Eu acho que é a maior e a melhor medicina que existe no planeta Terra. O biomagnetismo. Gente, é impressionante como isso é bom. Agora sim, uma boa noite, um bom descanso. Abraço bem apertado. Até amanhã, com a graça de Deus.